Bom dia, eu sou Martina Vieira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica da Universidade Federal de Pernambuco. Vou apresentar o trabalho intitulado Efeito do peso ao nascer e do contexto familiar no aparecimento de indicadores de síndrome metabólica entre escolares dos 7 aos 9 anos do município de Vitória de Santo Antão, sob a orientação da professora Carol Leandro e a co-orientadora Isabelle Nobre. A obesidade infantil é uma patologia crescente, tanto no mundo como no Brasil, e tem se caracterizado como uma pandemia mundial, e tem aumentado alterações metabólicas na população pediátrica, como dislipidemias, resistência à insulina e hipertensão. A presença desses fatores de risco cardiovasculares é diagnosticada como síndrome metabólica. No estudo de Ferreira et al., realizado aqui no Nordeste, ele identificou 23% de síndrome metabólicas entre crianças obesas. Já no estudo de Falheiros de Paula, ele identificou que esse estudo ele foi realizado no consultório de distúrbios nutricionais, onde foi identificado com crianças 7,5% de sobrepeso, 92,5% de obesidade, e dessas crianças, 58 apresentavam síndrome metabólica. A prevalência de síndrome metabólica no mundo, ela vai estar variando entre 0,3% e 26,4%, a depender dos critérios de classificação para síndrome metabólica segundo Reisinger. Já no Brasil, segundo o Cetalin, ele associou a obesidade infantil e a síndrome metabólica entre crianças e adolescentes com o aumento da circunferência da cintura de 84,9%, glicemia de jejum 11,1%, resistência insulínica 84,5%, triglicerídeos 23,3%, pressão arterial 19,5% e a redução do HDL 37,8%. Já em Pernambuco, um estudo realizado também com crianças e adolescentes identificou 2 e mais fatores de riscos presentes nessas crianças, onde o IMC por idade e a pressão arterial foram de 37,4%, e o IMC por idade e HDL 42,59%, e ainda identificou a presença de síndrome metabólica que variou entre 9,26% a 22,22% entre essas crianças e adolescentes. Os hábitos alimentares inadequados e uma dieta rica em alimentos ultraprocessados aumentam essa prevalência de obesidade e doenças associadas. Então, o aumento do sedentarismo e o aumento do consumo de dietas ocidentalizadas ricas de açúcares, com alto teor de açúcares e gorduras, vão estar favorecendo ao surgimento da obesidade e da síndrome metabólica na infância. Esses dois autores aqui, eles vão associar o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados com o aumento do percentual de gordura, dislipidemia, hipertensão e síndrome metabólica. Também a Guilherme Palacios, ele vai estar falando em seu estudo da probabilidade de síndrome metabólica, com a presença de 82,4%, e o sedentarismo, com 4,79 horas por dia. Sabe-se que o peso ao nascer, ele pode estar contribuindo para o aumento de gordura corporal neonatal e também pode estar associado a maior risco de obesidade e síndrome metabólica na infância. Então, a programação metabólica, ela pode estar associada a crianças com baixo peso ao nascer e também a maior risco de desenvolver alterações cardiometabólicas pós-natal. Isso pode ser decorrente à plasticidade fenotípica. Então, no estudo de Heidemann, ele identificou crianças prematuras e com baixo peso ao nascer, aos 2 anos de idade, tinham 34% um fator de risco para síndrome metabólica, 21,7% dois fatores de risco para síndrome metabólica e 15% já apresentavam instalada a patologia. Então, a hipótese desse trabalho foi o peso ao nascer potencializa o aparecimento precoce de indicadores de síndrome metabólica em crianças sedentárias e que consomem alimentos ultraprocessados. Os objetivos foram avaliar o efeito do peso ao nascer e da variação de composição corporal e o consumo de alimentos processados na presença de fatores de risco de doenças cardiovasculares e síndrome metabólica em crianças dos 7 aos 9 anos de idade de ambos os gêneros residentes no município de Vitória de Santo Antão. Os específicos foram descrever as características demográficas, contexto familiar e indicadores de sedentarismo associados à presença de fatores de risco de doença cardiovascular e síndrome metabólica,
Descrever as variáveis antropométricas de composição corporal, peso ao nascer e consumo alimentar de crianças a partir da presença de fatores de risco de doença cardiovascular e síndrome metabólica e correlacionar os indicadores de risco de doenças cardiovasculares com peso ao nascer das crianças. Esse estudo foi um estudo observacional com delineamento transversal, onde a amostra foi de 141 crianças de 7 a 9 anos, matriculadas na zona urbana de 4 escolas municipais de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Decorrente à pandemia do Covid-19, esse projeto ele teve que ser modificado, sendo utilizado a partir do banco de dados do projeto Crescer com Saúde, do período de 2018 e 2019. Esse projeto ele está sendo realizado em Vitória de Santo Antão desde 2009. Para a coleta de dados antropométricos, foi utilizado a balança digital, um estadiômetro e a fita métrica SESCORF para identificar a obesidade abdominal, com a classificação do percentil maior ou igual que 90, de acordo com sexo e idade. O IMC, ele foi determinado em Score Z e utilizado o software AnthroPlus, segundo a Organização Mundial de Saúde. Para a determinação da composição corporal, foi utilizado o DEXA, em parceria com a UPE, onde foi realizado tanto nas escolas como também na UFPE, para ter o percentual, para definir o percentual de gordura dessas crianças, a massa livre de gordura e massa gorda. No consumo alimentar, ele foi a partir de três recordatórios de 24 horas, em dias não alternados, 2 durante a semana e 1 no final de semana. Foi utilizado para o VET, o software ADS Nutri, e para a classificação dos alimentos foram classificados em in natura, minimamente processados, processados e ingredientes culinários, e ultraprocessados, e esses grupos alimentares e a ingestão calórica total foi analisado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. Para a pressão arterial, foi colocado como ponto de corte o percentil maior ou igual que 90 e avaliado pelo software PED-Z. Para o perfil bioquímico, foi realizada a coleta do sangue capilar nas escolas para os exames de glicose, colesterol, HDL e triglicerídeos. Para definir o nível de atividade física diário, foi utilizado o questionário PAC-C, adaptado ao Brasil, que contém 13 questões sobre atividades físicas moderadas e intensas, e para as demais variáveis demográficas, comportamentais e socioeconômicas foram realizadas através de entrevistas. E, por fim, para determinar a classificação da síndrome metabólica, foi utilizado os pontos de corte de Cook et al. 2003, onde ele vai dizer que se tem síndrome metabólica a partir de quaisquer desses indicadores aqui abaixo citados: glicose em jejum maior ou igual que 110, circunferência da cintura maior ou igual que o percentil 90, triglicerídeos maior ou igual que 110, colesterol HDL menor ou igual que 40 e pressão arterial maior ou igual que o percentil 90. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e as análises estatísticas para definir o teste de normalidade foi utilizado como Goroff-Smirnoff. Para a descrição dos dados foi utilizado média desvio padrão para dados paramétricos, frequência e proporções, e o intervalo de confiança foi adotado de 95%. Para as comparações intergrupos, foi utilizado a nova One-Way, Post-Hoc de Bonferroni e o teste de Q-quadrado, e todas as análises foram realizadas a partir do programa SPSS, versão 20.0, e adotado o nível de significância P menor que 0,05. Os resultados preliminares foram realizados com 141 escolares, onde a prevalência foi do sexo feminino, com 56,02%, e a mediana de 8 anos de idade. Aqui na tabela 1, apresenta a prevalência amostral de características demográficas, contexto familiar e indicadores do sedentarismo de acordo com o número de fatores de risco para a síndrome metabólica. Foi encontrado significância estatística para o contexto familiar, onde crianças que residiam com a mãe e com o pai eram mais significativos, e também uma prevalência relativa de crianças que residiam com outro parente,
onde das 14 crianças avaliadas, 5 tinham 3 ou mais fatores de risco para síndrome metabólica. Também foi encontrada uma associação para aumento do número de fatores de risco para síndrome metabólica, crianças que tinham o principal meio de transporte não motorizado, como vocês podem ver aqui. Na tabela 2, foi realizada uma estatística descritiva, com média, desvio padrão, mínimo e máximo, peso ao nascer, antropometria, composição corporal, ingestão alimentar em quilocalorias, de acordo com os fatores de risco para a síndrome metabólica. E foi observado que, conforme aumentava o número de fatores de risco, se teve significância para a circunferência da cintura, percentual de gordura corporal e massa gorda. Já as crianças que tinham síndrome metabólica, foi observada a significância para a circunferência do quadril, percentual de gordura corporal e massa gorda. Já em relação às crianças que tinham 2 fatores de risco, quando comparados a nenhum fator de risco, a presença de nenhum fator de risco teve significância para o IMC e circunferência do quadril. Já na massa livre de gordura, crianças com 2 fatores de risco comparado a nenhum fator de risco que obteve significância. Não foi observado nenhuma significância ou associação do peso ao nascer e o consumo alimentar com fatores de risco para a síndrome metabólica nesse estudo. Então, a conclusão foi que os fatores de risco cardiovasculares e a síndrome metabólica obteve associação com o contexto familiar, variáveis antropométricas e composição corporal, não sendo observado diferenças no peso ao nascer e consumo alimentar. Esses resultados demonstram a necessidade de políticas públicas para mudanças no estilo de vida desses escolares, com o intuito de prevenir e tratar os fatores de risco cardiovascular, como também a doença metabólica na infância e, consequentemente, na vida adulta. Meus agradecimentos vão para a CAPES, CNPq, FACEP e a Universidade Federal de Pernambuco, e o meu muito obrigada. Obrigada, Martina. Muito bonito seu trabalho. Você já conseguiu finalizar, né? Uma das poucas pessoas que conseguiu aí pegar todos os dados, fazer análises estatísticas. Muito, muito bom. Graças a Deus. E aí, eu tenho uma pergunta para você, na realidade. Eu vi que na tua conclusão foi dito, né, que não conseguiu achar associação com o peso ao nascer, não é isso? Isso. Mas, no caso, não provou a hipótese, né? Mas isso, aí vocês têm uma nova hipótese sobre isso, por que não conseguiu verificar, comprovar a hipótese? Na realidade, a gente utilizou essa hipótese do peso ao nascer e identificou ela como negada, e não quer dizer que não se tenha atingido o objetivo do estudo. Aham, entendeu? sim. Mas aí não, vocês mas até então de outra não coisa? Não, a gente tinha, sim, a questão da plasticidade fenotípica, como a gente sabe, de poder ter havido alguma alteração em relação ao peso ao nascer. Mas, como a hipótese foi negada até então, não conversamos sobre isso para ver alguma alteração em relação a essa hipótese. E até assim, pode essas alterações, né? Essas modificações epigenéticas podem não ter sido pertinentes, no caso, por esse tempo todo, né? Porque já foram em crianças de 7 a 10 anos, se não me engano. Então, foi bastante tempo. Acho que podem ter sido revertido, né? Também. Pode ter existido essa possibilidade, mas até então a gente não pensou em modificar essa hipótese. Pode ser que futuramente a gente possa modificar. Está bem recente, esses dados foram coletados agora ainda bem recentemente, foi analisado recentemente, então, assim, eu ainda estou na fase de análise de dados ainda, então, são resultados preliminares, então, assim, até então, entende? Não temos. Obrigada, Martina. Por nada. Vamos dar continuidade agora. A próxima palestra